TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada! Estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, com muita alegria, recebendo cada um de vocês aqui na nossa TV Imaculada. E claro, vocês sabem, vamos iniciar a nossa consagração? Vão silenciando o coração aí para a gente poder colocar nas mãos de Nossa Senhora todos os nossos pensamentos, os nossos pedidos, sobretudo os nossos agradecimentos. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Olha, gente, vocês que estão todos reunidos aí, preparamos um programa muito especial para cada um de vocês. Nessa semana estaremos falando sobre inteligência emocional. Você sabe qual é a sua inteligência emocional? Qual é o nível de inteligência emocional você tem? E você sabe quais são, na verdade, os pilares dessa inteligência emocional? Então você fica aí, porque a Master Coach Andréia Souza, que já está ali aguardando, vai falar com a gente e vai explicar sobre tudo isso pra gente ter um conhecimento maior, sobretudo em relação às nossas emoções. Fiquem aí, porque agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, nessa semana estaremos falando sobre inteligência emocional. E a nossa convidada pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde é a Andréia Souza, ela que é Master Coach. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa e gratidão pelo seu sim, Andréia. Eu que agradeço, Cláudia, pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre a inteligência emocional, que é a minha paixão, é um tema que norteia a minha vida. Exato, e se a gente parar para pensar, é o que norteia todos nós, né? Porque o que será de nós sem inteligência emocional, né? Mas para quem está nos acompanhando, fala pra gente exatamente o que vem a ser a inteligência emocional, Andréia. A inteligência emocional está relacionada a como nós conseguimos interpretar as nossas emoções, né? Traduzir aquilo que nós sentimos. E muitas pessoas confundem isso com sentimentos, né? E sendo que as emoções é algo fisiológico da nossa natureza. E as pessoas não têm esse conhecimento. Infelizmente, no meu ponto de vista, a inteligência emocional é algo que deveria fazer parte da grade curricular, a gente começar a aprender sobre isso lá na infância mesmo, para que a gente possa ter domínio dos nossos estados emocionais. Eu costumo dizer isso, Cláudia. As pessoas às vezes falam assim, eu tenho controle das minhas emoções. Não. Nós temos controle do estado emocional. O que nós vamos fazer? Agora as emoções nós vamos sentir de qualquer forma. Como que nós vamos traduzir isso é o X da questão, né? Exatamente, até porque se a gente for parar para pensar na questão das nossas emoções, as pessoas às vezes têm medo de sentir tristeza, achando já que é depressão. Né? Então, como é que ela vai responder às circunstâncias que acontecem ao nosso redor? E isso está no nosso cotidiano, né? As adversidades, as alegrias. A questão da inteligência emocional é exatamente como é que nós vamos responder a tudo isso? Exatamente. Como que eu vou sentir a raiva? Eu senti raiva. Primeiro, eu preciso saber se aquilo que eu estou sentindo realmente é raiva. E essa raiva, como que eu vou traduzir essa raiva? Como que eu posso utilizar isso até ao meu favor? Eu costumo dizer que a raiva ela pode ser boa. É a forma como que você vai traduzir, né? Você vai sentir. A questão da inteligência emocional não é que eu não sinta raiva, medo, tristeza, alegria, né? Euforia, né? Mas é como que eu vou interpretar tudo isso. Se eu vivo constantemente eufórico, tem algum problema. Eu tenho que ter uma regulação emocional. Eu vivo na tristeza ou eu vivo em euforia? Não, eu tenho que ter
A maior parte do meu tempo eu tenho que estar com essas emoções reguladas. É normal a gente ter esses picos, faz parte, né? Eu até gravei na aula falando a linha da vida, né? Como que é? É um sobe e desce. E nós temos que saber lidar com as nossas emoções. Elas têm as funções positivas na nossa vida. E às vezes a gente não consegue interpretar isso daí, né? Exatamente. É tão relevante você falar pra gente sobre a linha da vida, porque as pessoas acham que o ser feliz é estar alegre todos os dias, e não é isso, né? E também não significa que a tristeza vai ser boa, ela vai ser boa no sentido de nos amadurecermos, de fortalecermos, né? Sobretudo enquanto pessoa humana, mas a linha da vida, ela vai de altos e baixos, literalmente falando, né? Até porque tem dia, tá tudo bem, o sol tá mais brilhante, no outro dia o sol pode até estar brilhante, mas e você tá um pouco chateada, um pouco cabisbaixa, e tudo bem, porque faz parte do nosso viver, né, Andréia? E faz parte da natureza da vida, né, dos processos. Você falou em tristeza, nosso amadurecimento. Eu falo que é a nossa oportunidade de reflexão. Tá triste? Essa é a oportunidade que você tem para refletir por que você se sente triste, o que está acontecendo com você. Então, é você saber que você vai sentir, que você deve sentir, mas você deve dar o quê? Um direcionamento saudável, né, para as suas emoções, para aquilo que você está sentindo. Porque se você não consegue fazer isso, reconhecer tudo isso, você vai entrar, porque aí sim você vai para uma tristeza profunda, com ansiedade, com uma depressão. Então, eu costumo dizer assim, que uma das maiores prevenções da nossa saúde mental é justamente a qualidade das nossas emoções, o quanto nós olhamos para elas. Exato. E nós sabemos que a inteligência emocional, na realidade, existem alguns pilares, né? Conta pra gente sobre esses pilares. Então, eu falo assim, Cláudia, para mim o autoconhecimento ele é o primeiro pilar da inteligência emocional. E para mim o autoconhecimento ele é o princípio de tudo para qualquer coisa. Ah, eu vou desenvolver meu autoconhecimento uma vez só na vida? Não. Tudo que você for fazer, olha para isso, o autoconhecimento a todo instante, se perceba. Então, o autoconhecimento esse é o primeiro pilar da inteligência emocional. E o segundo é o quê? A nossa capacidade de se automotivar. Aí, se eu não tenho lá as bases do autoconhecimento, eu também não vou conseguir me automotivar. A mesma coisa a gente vem para o terceiro pilar, que é o quê? A regulação emocional, né? A gente conseguir ter essa regulação do nosso estado emocional. Eu vou sentir, não tem como não sentir, faz parte da minha fisiologia, mas como é que eu vou traduzir tudo isso, né? Então, isso entra a autorregulação emocional. A empatia, que isso é muito importante e na atualidade nunca foi tão importante, né? A gente saber trabalhar a empatia, mas também a autoempatia, né? Porque nós vivemos hoje, principalmente no mundo da internet, de redes sociais, a competitividade, a gente acaba se anulando de tal forma que a gente não consegue ser empático conosco mesmo, olhar para nós, entender por que nós estamos sentindo daquela forma. E aí entra um monte de coisas, né, que a gente pode ir falando no decorrer. E também nós temos a nossa inteligência, né, que são as habilidades sociais, que são as de relacionamento, a forma como nós nos relacionamos com o outro. E é em todas as esferas, familiar, social, profissional, né, nós temos que trabalhar assim, desenvolver isso, porque nós somos seres que nascemos para viver em comunidade, em conjunto. Então, quando vem o isolamento, a gente não consegue se relacionar bem com as pessoas. Isso só traz prejuízo para a nossa saúde mental, emocional e até física, viu? Exatamente. Vendo você falar assim, faz lembrar muito aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho que aprender a dizer não, porque tudo eu digo sim. Às vezes, claro, tem alguns outros aspectos por trás disso, no sentido de ter ganhos secundários dizendo sempre sim para as outras pessoas, né? Mas aí a gente volta e diz, mas como assim aprender a dizer não, né? Quando você está dizendo sim para o outro, você está aprendendo. Você está falando não para você, então não você sabe dizer. Mas aí quando você fala do autoconhecimento, né, da compaixão sobre tudo que nós precisamos ter, a autocompaixão. Não é só querer fazer sempre o do outro, é a gente também estar bem para que a gente possa melhor fazer para o outro, né? Então é aprender a dizer sim para nós, né? E não para o outro, né? Porque para você está dizendo não o tempo todo, né, Andréia? E saber regular tudo isso, esse turbilhão de sensações que vão acontecendo dentro de nós, né? Até, Cláudia, essa questão do falar o não, eu encontrei um caminho para aprender a dizer não para os outros e sim para nós. Olha aí. Coloca propósito. Porque quando você coloca propósito no seu não, você tem consciência pelo qual você está dizendo um não, e aí o sentimento de culpa, né, que normalmente o que vem por trás é a culpa,
né? Não existe, porque você tem clareza do seu não. É importante para você. Então, você disse um não com propósito. Na verdade, eu falo para colocar propósito em tudo, porque isso começa a fazer sentido. Claro. Tem sentido. Nossa, aí eu disse não, a pessoa vai ficar chateada, magoada comigo, eu fico mal. Não, agora se eu disse não para a pessoa, entendendo que aquilo significa um sim, com propósito para mim, isso se torna leve, suave, é gostoso, né? Tira aquele peso da culpa, principalmente a culpa que acompanha o oposto, né? Quando você diz sim para o outro e não para você, por quê? Porque normalmente você não quer se sentir culpado, né? É uma das coisas que aparece ali de primeiro. E, consequentemente, a gente acaba falando sobre maturidade emocional, né? Porque quando você diz o não para o outro, sem ser um peso para você, aí, ok, não e tudo bem, não, né? O mundo não vai acabar porque você disse não para outra pessoa. Se você tiver condições de fazer algo para o outro, tudo bem, diz sim, porque você está dizendo sim para o outro e sim para você, né? O que não dá é para você dizer sim para o outro e ficar esse peso para ti, sendo que você não teria condições de realizar aquilo que o outro está pedindo naquele momento, né? Então, quando tem essa maturidade emocional, você consegue, colocando propósitos, como você bem colocou, dizer não para o outro sem ser esse peso e aquele sofrimento todo para você, né? Mas a gente está falando aqui sobre essa questão da regulação, do autoconhecimento, enfim. Diz pra gente o que é preciso para a gente desenvolver a nossa inteligência emocional, Andréia? Olha, o primeiro passo, Cláudia, é você querer, né? Você ter essa consciência, né? E dentro do autoconhecimento, que é o primeiro pilar da inteligência emocional, você toma essa consciência. E a partir do segundo momento, eu falo assim, você tem que ter uma aceitação que você precisa mudar, modificar algumas coisas na sua vida. Porque muitas pessoas não conseguem fazer isso porque elas pensam assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não é pra mim, ou pela idade, ou por condição social, ou porque ela se define aquela pessoa. Não, olha, eu estou sentindo que a minha vida não está legal. Então, você tem que ter esse reconhecimento, essa aceitação para que exista a transformação, né? Exato, exatamente. E na realidade a gente tem que ter isso bem claro pra gente, de que é um processo que é construído, né, gradativamente, né? Você não vai amanhecer maduro emocionalmente, né? É um processo que você vai se construindo, sobretudo a partir dos propósitos também que você vai se colocando, né? Na verdade, Cláudia, eu falo que isso é uma filosofia de vida, porque é algo que vai, quando você se propõe a trabalhar isso em você, você carrega isso para o resto da sua vida. Eu estudo a inteligência emocional já tem 7 a 8 anos, por uma busca minha, né, de uma resolução de problema minha, 10 anos de depressão, síndrome do pânico, transtorno da ansiedade, e foi onde eu fui buscar como que eu poderia sair daquilo, porque os remédios acabam sendo paliativos muitas vezes, né? E aí, quando você vai entendendo todo esse processo, você traz para sua vida. Mesmo que eu estude isso há quase 10 anos, que eu aplico diariamente na minha vida, eu vejo a necessidade de todos os dias eu trabalhar a minha inteligência emocional. Então, isso começa a fazer parte da sua jornada. Sim, sem dúvida. E como que a gente pode identificar tudo isso em nós? Através do autoconhecimento, né? A autoobservação, a autorreflexão. Você se olhar, por que eu agi assim? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu me sinto diante das pessoas talvez diminuída? Ou porque alguém falou alguma coisa e isso me alterou? É você se olhar, né? Começar a fazer perguntas para você mesmo, né? Exatamente. E o Augusto Cury, ele fala muito isso, né? Quando o primeiro ato, né? O que seria? O que você vai fazer? Se você espera 1, 2 segundos, você consegue ali, a partir do segundo ato, você assumir o controle daquela situação. Então, é normal que a gente queira, né, do instinto, né, no primeiro momento, o que você vai fazer? Vem a raiva, vem a impulsividade, mas, poxa, se permita ali 1 ou 2 minutos que você já vai ter uma visão, uma reflexão diferente daquele momento. Porque tem hora que você tem que ter, aquele negócio é instantâneo, você não tem muito tempo para refletir. Mas aí depois, passou aquela situação, poxa, eu não agi correto. Por que eu não agi? Por que eu me sinto assim? Por que eu acho que eu não agi certo? Por que eu acho que eu fui grosseira ou que eu fui intolerante? Né? O que eu posso trabalhar? E aí sim você começa a desenvolver suas habilidades emocionais. Consequentemente, fazer as pazes com as suas emoções, né, André? Tanto é que a gente fala, né, naquele momento de turbilhão, calma, respira, você não precisa dar conta de tudo, só que nesse calma, nessa pausa, nesse respirar, é o tempo de você poder
pensar também, né? Você refletir sobre aquela situação, né? E não agir impulsivamente, né? Claro que no momento de tensão a gente, né, acaba tendo aquele turbilhão de emoção, mas quando isso é construído, né? Quando isso é feito como um treino, sobretudo em relação à respiração, você lembra e fica automático para você também, né? Fica. E, por exemplo, né, tem pessoas assim, que a gente lidar hoje com muitas pessoas, né? E fala assim, mas eu não tenho tempo. Assim, o que você faz na hora do seu banho? No que você pensa? Ali já é uma oportunidade para você estar fazendo uma reflexão, você está escovando o dente, quantas vezes ao dia você escova o seu dente? São pequenos minutos de autorreflexão, Cláudia, que trazem resultados grandiosos na nossa vida. A gente precisa o quê? Criar esse hábito de conversar conosco mesmo. Consequentemente, a gente acaba validando a questão do tempo, né? A gente fala, nossa, o tempo está passando muito rápido e a gente não tem tempo para nada. Só que eu sempre faço um convite, sabe, Andréia, para as pessoas. Coloca o despertador do seu celular para tocar dali a 1 minuto. Coloca o cronômetro, né? E a hora que der 1 minuto, o seu celular vai despertar. E nesse tempo de 1 minuto, você fecha os olhos e procura esvaziar a mente. A gente fica com a mente tão acelerada, né? Mas procura esvaziar a mente. Quando dá ali uns 30 segundos, você meio que tá abrindo o olho assim para ver, ué, mas será que já não deu 1 minuto? E aí você vê o tanto de coisas que você pode pensar em um simples 1 minuto, né? Então é a questão realmente de a gente poder validar, sobretudo, o nosso tempo, regulando as nossas emoções, né? Exatamente, porque quando você olha, porque assim, às vezes as pessoas buscam na regulação emocional, Cláudia, uma receita de bolo e não tem. Porque o processo vai ser de uma forma para mim, o processo vai ser de uma forma para você. Exatamente. Então, as pessoas elas têm que entender isso, que é ela com ela mesma. Profissionais, né, seja os coaches, seja os psicólogos, terapeutas, eles te ajudam nesse processo, a você construir, né, essa jornada desse desenvolvimento do autoconhecimento. Mas isso é uma responsabilidade nossa. Eu não tem como a Cláudia vir aqui dentro e saber o que a Andréia está sentindo e o que a Cláudia precisa modificar ali para que a Andréia pare de sentir talvez aquilo que ela está sentindo. Mas a Andréia consegue acessar isso e fazer o quê? Mudanças, né? E de uma forma muito consciente, muito racional. Aí fala assim, falar de inteligência emocional com a racionalidade, exatamente isso. Você tem que colocar a sua razão, né? Você tem que racionalizar aquilo que você está sentindo para que você gere de fato essas transformações. Sem sombra de dúvidas. Claro que desde quando você começou aqui esse bloco, falando sobre a questão da inteligência emocional, a gente já percebe o quão ela é importante, né, na vida de cada um de nós. Mas destrincha um pouquinho mais isso, para que é necessária a inteligência emocional em nossa vida? Ai, Cláudia, para mim a inteligência emocional ela é necessária para tudo. Desde a construção de relacionamentos saudáveis dentro do seio familiar, que é a nossa base, né, que é onde a gente começa ali dentro. Eu costumo falar mais que dentro desse processo você tem que desenvolver algumas outras inteligências juntos, que seriam a sua inteligência espiritual, junto com a sua inteligência adaptativa. Para mim, a resiliência ela faz parte desse pacote, não tem como separar isso. E é trazer a questão da inteligência intelectual junto, porque você consegue, através disso, dar sustentação para que você desenvolva essa habilidade que é importante para todas as fases da nossa vida. Quantas vezes muitas pessoas acabam, às vezes, perdendo uma boa oportunidade de trabalho por conta das suas emoções? Ou talvez um relacionamento, né? Às vezes deixa de casar, ter filhos, conquistar sonhos, objetivos, justamente por questões emocionais. Ou seja, medo, ou seja, traumas, ou ela não sabe lidar com as pessoas. Eu não consigo me relacionar, não consigo nem ouvir meu filho. Por que isso tudo acontece? Então, todas as áreas da nossa vida é importante, é necessário o desenvolvimento das habilidades emocionais. A pessoa começa a enxergar de uma maneira diferente, né? Não significa que os problemas vão cessar, mas é a forma como você vai olhar e responder a esses problemas é que muda, né? E isso traz uma calmaria no nosso coração, não, Andréia? Exatamente. Você pode, durante isso, você começa a identificar o que faz sentido para você. Eu mesmo, Cláudia, eu troquei a palavra problema por desafios. Né? Eu costumo dizer o seguinte, antes eu vivia o quê? As pessoas me enxergavam como batalhadora, guerreira, e eu vivia afundada em problema porque eu trazia a essência disso para mim. E o que eu modifiquei? Eu troquei a palavra problema, o problema deixou de existir na vida da Andréia? Não, mas eu coloquei como desafio. E quem supera desafios? São vencedores. O que os vencedores fazem? Sobem no pódio e comemora. Então eu passei a comemorar as pequenas conquistas da minha vida.
pequenas, diárias, metas de 1 hora eu comemoro. Então eu comecei o quê? Gerar estados emocionais positivos em mim, e eu comecei o quê? Eu transformei a minha vida, né? Por completo a partir disso, dessa observância da minha inteligência emocional. Então ela é importante sim para todas as áreas da nossa vida, tá? Quando você traz essa figura representativa do pódio, a gente imagina assim, nossa, vencedor, ele tem muita sorte, né? Porque parabéns. Na realidade, para ele poder chegar lá no ponto mais alto do pódio, houve uma caminhada até lá, né? Às vezes até de renúncia. E é exatamente isso que a gente precisa observar, que para qualquer situação de desafio que nos apareça, nós precisamos sim renunciar a algumas coisas e focar em outras para a gente realmente chegar no pódio onde nós desejamos chegar, não é, Andréia? É literalmente sair da zona de conforto, né? E durante esse processo, não tem como falar que vai ser um processo de alegria, não. Vai existir muita dor durante o processo, mas é aquela dor que você se propõe a passar por um objetivo maior. E aí aquela dor vai sumir e você só vai desfrutar daquilo. Ah, você é inteligente emocionalmente. Isso não quer dizer que você não vai sentir raiva, que você não vai ter medo, que você não vai se frustrar, mas você vai saber lidar com tudo isso, né? E a sua jornada, ela vai fazer muito mais sentido. Você vai enxergar. É uma coisa assim, muito transformadora, sabe, Cláudia? Você tira literalmente o foco do problema, dos obstáculos, né, da vida, ali, dos seus desafios, e você começa a enxergar o quê? Possíveis soluções, caminhos diferentes, formas diferentes, aquilo que você falou. Você enxerga o mundo de uma forma muito diferente. Parece, sabe, abriu a cortina, é outro cenário, é outra cena, é um novo mundo. E aí a gente vê que delícia que é viver, né? Segura aí um pouquinho que nós já voltamos a conversar. Porque nós precisamos, meus queridos, ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Olha isso, pessoal! Nós estamos falando nessa semana sobre inteligência emocional. E a nossa convidada pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, eu estou muito feliz por recebê-la. Ela é a Andréia Souza, é Master Coach. Já trouxe várias informações no bloco anterior acerca da questão da inteligência emocional, não, Andréia? E você também falou no bloco anterior sobre a questão dos desafios. Não, Cláudia, eu não gosto de falar problemas, eu gosto de falar desafios. Então, conta pra gente quais os principais desafios que a gente pode adquirir para a inteligência emocional. Eu acho que o maior desafio é você se propor a desenvolver sua inteligência emocional todos os dias, né? Fazer um curso, sabe? E você falar assim, um curso, um treinamento, ou sei lá, o que você buscou aí para você. Falar assim, agora eu sou uma pessoa inteligente emocionalmente e sair por aí, né? Se achando. Que nem um curso, né? Que nem uma palestra, por exemplo, motivacional. Ah, eu quero uma palestra motivacional. No primeiro dia tá todo mundo motivado, no segundo dia tá todo mundo lá com cara de concha, né? É algo que é construído, né? Diariamente, né? Porque o quê? O palestrante, ele trouxe para você o quê? Elementos que se você aplicar, né? Você consegue fazer transformação na sua vida. E geralmente, né, as pessoas, elas têm o conhecimento, elas não conseguem ir para a ação. Então, o maior desafio, Cláudia, eu entendo que é isso, é você entrar em ação, você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu diariamente, você saber que aquilo é importante para você. E o porquê que isso é importante. Se você entende o porquê que isso é importante para você, isso se torna fácil, é uma prática constante. Exato. E o que deixa a gente com essa mente, esse pensamento lento? Porque às vezes você tem até volição, você até quer fazer, vamos supor, você vai lá para uma palestra, você quer, mas depois você volta para a lentidão, né? Você colocou aí que é algo, né, que a gente vai realmente querendo fazer e poder fazer, né, concretizar de fato. Mas o que é que deixa a nossa mente lenta, André? Ela até dá risada já. É que, na verdade, é o seguinte, quando você fala, você trouxe um exemplo para mim, né? A gente até procura uma palestra, procura um profissional, ou, né, um processo de coach, um terapeuta, psicólogo, porque eu quero ir. A pessoa tem consciência que ela quer, mas ela não consegue. Aí, Cláudia, a gente poderia falar isso, se você quiser, a gente pode marcar uma outra também, falar só sobre isso, mas para mim tem muito a ver com as nossas crenças limitantes, os nossos sabotadores, né? Por que eu quero muito algo e eu não consigo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um aluno que eu tive,
que ele tinha pós-doutorado, e o sonho dele era dar treinamento, ele tinha um treinamento dele pronto, mas quando ele se imaginava na frente das pessoas aplicando aquele treinamento, ele travava. Então a vida dele, tipo assim, era um caos, porque profissionalmente ele só se via fazendo aquilo e ele não conseguia fazer. Por que que isso acontece? Então isso está muito relacionado a crenças que muitas vezes a gente desconhece, não, sequer imagina que elas existem. A minha história é em cima disso, né? A minha busca, a minha transformação de vida foi exatamente isso. Quando eu me propus a olhar para esse lado, que dentro da inteligência emocional, um dos pontos fortes que é trabalhar são as crenças limitantes. E aí você reconhecer essas crenças, ressignificar e construir crenças fortalecedoras, que é o mais importante, né? Porque não adianta só eu saber que eu tenho crenças limitantes, saber quais são, e se eu não conseguir fazer essa troca, né? Eu preciso saber construir crenças fortalecedoras, que justamente elas que vão contrapor as limitantes, aquelas que estão de fato me impedindo de dar esse passo, de trazer essa transformação para a minha vida. Até porque com o exemplo que você trouxe, a pessoa pode... Porque é importante nós planejarmos, né? Fazer um excelente planejamento daquilo que ele quer realizar de fato, mas de nada vai adiantar se ele não concretizar, se ele não partir para a ação, né? E às vezes essa crença acaba limitando ele fica só no planejamento, acreditando que quando ele vai para a ação não vai dar certo, né? Então, sendo assim, como é que a gente pode fortalecer essa mente fraca, vamos dizer assim, né? Essas crenças todas? Eu acredito que é a construção de um novo mindset, né? O que é isso? É uma construção de uma mente. Você vai programar a sua mente, alinhar a sua mente aquilo que você sonha, que você deseja, aquilo que você quer conquistar. Moxa, como que eu faço isso, essa programação? Tem como eu fazer isso? Tem como eu fazer isso. Existem técnicas, existem ferramentas, existem meios de fazer isso. Mas por que você precisa fazer isso? Eu preciso construir. Eu posso dar um exemplo que foi muito importante para mim no processo de emagrecimento. Por exemplo, eu pesava mais de 100 quilos e eu não conseguia emagrecer. Só que quando eu entrava nas redes sociais, o que aparecia no meu feed? Era só bolo, doce, guloseimas. O que eu fiz? Como que eu ia construir uma nova mentalidade com isso? Isso era importante, já era uma questão de saúde emagrecer para a Andréia, né? A Andréia já estava assim, no limite dos limites, vivia toda semana no pronto atendimento. Então, assim, eu precisava mudar. E aí eu fui construindo esse novo mindset, né? Saudável, ressignificando, olhando para as minhas emoções. Eu até falo sobre emagrecer, ressignificando as emoções. Então, e aí o que acontece? E eu fui construindo. Como que eu construí? Eu fui reprogramando a minha mente. A primeira coisa foi deixar de seguir todos aqueles perfis lá que só parecia coisa gostosa ali, né, bonita, e comecei a seguir porque quem falava de comida saudável. Olha só, eu já comecei a enviar outras informações, né? Eu fui mudando os hábitos em casa, né, deixando de comprar isso. Então, como você constrói isso? Mudança de hábito, né? Você tem que mudar os seus hábitos comportamentais, seus pensamentos, a sua mente. Você consegue fazer uma reprogramação. Mas acontece, Cláudio, que tem uma coisa que vem antes, que tem que ser trabalhado lá no autoconhecimento. Você tem que ter clareza, né? Aonde você está hoje, onde você quer chegar. E por que você quer chegar lá? Se eu quero emagrecer porque meu marido quer que eu emagreça, eu não vou emagrecer nunca. Agora, se fizer sentido, que eu precisei ouvir de uma cardiologista que eu ia deixar meus filhos órfãos muito, muito em breve, se eu não tomasse uma atitude... Então, fez sentido para a Andréia que ela precisava emagrecer. Então, o objetivo que essa pessoa ela quer buscar dentro, e a gente precisa da inteligência emocional, tem que fazer sentido para a pessoa. Ela tem que ter clareza disso, tem que ser importante para ela. Aí ela consegue trilhar essa jornada. E é importante você falar sobre isso, porque o fazer sentido faz toda a diferença. Sobretudo agora que nós estamos no final do ano, nós vamos lá traçar as nossas metas. Tem pessoas que já querem traçar as metas para o ano novo, mas nem revisou ainda o que você havia planejado, né? E quando vai revisar, observa lá que de repente você não concluiu algo que você havia almejado. E tudo bem, pode jogar para o próximo ano, né? Só que é preciso também ter essa consciência de que quando a gente for traçar uma meta, elas precisam ser metas dentro da realidade, né? Não dá para colocar lá uns devaneios todos, né, em relação à meta, porque de fato você só vai se frustrar quando chega o próximo ano. E quando você fortalece a sua mente, como você colocou, não, é uma questão de direcionamento, sobretudo daquilo que eu quero para a minha vida. Eu quero estar saudável, porque eu quero viver e não deixar os meus filhos órfãos, o meu marido viúvo.
E aí, quando você tem isso tudo muito forte, seria aquela questão de quando você entra na padaria, você olha o brigadeiro, você não faz mais assim, não quero nem olhar. Você olha o brigadeiro e fala, você vai ficar aí, eu vou ficar aqui porque eu não quero de comer, porque eu quero, né, manter a minha vida saudável. Então, isso acaba te fortalecendo, né? Ou talvez você tenha consciência que você pode comer um brigadeiro e não cinco e não brigadeiros, cinco né? brigadeiros, exatamente. Porque isso começa a fazer sentido. Eu gosto desse processo onde você não faça restrições que são dolorosas pra gente, né? Você ser restritivo demais, que nem a gente consegue falar de vários aspectos. Por isso que eu gosto de trazer tudo isso de uma forma muito humanizada, sabe? Entender que antes de qualquer coisa nós somos seres humanos, né? Nós precisamos trabalhar o nosso autodesenvolvimento de uma forma muito humanizada, respeitando o quê? Cada um vai ter um processo mais lento, outro mais rápido, mas tem que fazer sentido e qualquer pessoa, a partir do momento que você estabelece um objetivo, que não seja um desvaneio, como você bem colocou, com metas possíveis de serem alcançadas, e a gente trabalhar né, e tem ferramentas para isso, para você traçar metas. Sabe, Cláudia, eu falei uma empresa há uns anos atrás, né? E hoje eu reflito muito sobre isso. Eu nasci com o espírito empreendedor. Eu falo assim, a Andréia é empreendedora, nasceu com isso, fez isso a vida inteira. E por questões bem emocionais mesmo, eu entendia que eu precisava fazer 300 coisas ao mesmo tempo e nada disso prosperava, nada ia para frente. Então eu fui entendendo o meu emocional durante essa jornada. E hoje eu olho, por que aquela empresa faliu e gerou um passivo de 12 milhões de reais? Olha, não é 100 mil reais, 12 mil reais, são 12 milhões de reais. E por que isso chegou? Por questões que a gente está falando aqui, de você não saber falar não, de você não saber se colocar. Por que tudo isso acontecia na sua vida? Então, a gente às vezes quer ir adiante, mas a gente não consegue entender por que eu continuo fazendo a mesma coisa, tenho os resultados negativos, e isso desperta em nós um sentimento muito ruim, que é o que eu vi que eu tinha muito, era a síndrome da impostora, entendeu? Assim, porque toda vez que era para acontecer algo muito bom, eu achava que eu não merecia aquilo, que eu não estava sendo honesta nem comigo mesmo, e aí eu ia me sabotando e deixava de conquistar aquilo que eu queria. E quando eu comecei a trabalhar com metas, como você colocou, quais são as metas, quando eu atingia o propósito daquela meta, onde eu queria chegar com aquilo, eu consegui sair desse estágio, eu consegui, né, dar aquela volta ali, virou aquelas chavinhas aqui na minha mente e a gente conseguiu fazer essa transformação. Esse virar a chavinha na nossa mente, isso mostra, inclusive, que a inteligência emocional possibilita com que a gente cresça na vida, né? Cresça e desenvolva na vida, né? Na verdade, reforçando, né? A inteligência emocional ela é a base. Aonde você está construindo o seu castelo, né? Com base ali, o alicerce ali de areia de concreto. Então, a inteligência emocional é esse concreto para a gente levantar o nosso castelo, o castelo dos sonhos, das realizações, né? Da sua vida. Então, essa para mim é a importância da inteligência emocional, ela é a base de tudo. Estátua de bronze e pés de barro derruba, né? Não vai suportar, né? Vai cair de fato, né? Então, Daniel Goleman foi muito inteligente quando ele colocou esses 4 pilares, né? Eu ainda acho que, olha, eu na minha audácia, né? Acho que tinha que colocar também a questão da compaixão, da autocompaixão, né? Conta pra gente sobre o estresse. Esse estresse, ele prejudica a nossa inteligência emocional? Totalmente, né? O estresse, ele afeta porque a geração de estresse, ela tem muito a ver com a sua falta de autoconhecimento. Para ilustrar aqui, eu vou trazer um exemplo bem simplório. Tá. Né? Uma música me irrita e eu continuo ali naquele ambiente com aquela batida que me causa um estresse, né? E aí começa a minha irritabilidade. Se eu permaneço ali, o que vai acontecer? Vai aumentar o meu nível de estresse, porque eu estou exposta a algo que está me afetando. Isso vai aumentar o meu nível de cortisol. Quando o cortisol ele sobe, ele diminui o quê? A serotonina, que é a química da alegria, do bem-estar, né? Que você vai e outras químicas também. Então, sem contar que isso vai o quê? Alterar todo o meu emocional, aquela situação de estresse. Se eu tenho um autoconhecimento, eu, Andréia, por exemplo, eu já não fico no ambiente. Não é as pessoas que vão deixar de ouvir aquela música porque aquilo me afeta. E aquele ambiente eu sei que vai disparar algum gatilho, que eu já vai me irritar, que eu vou gerar um estresse. E quais são as consequências desse estresse?
Então, quando você se percebe isso, você começa a modificar situações na sua vida. É aquilo que nós falamos, não é o outro que vai se adequar a mim. Eu consigo criar, eu falo, né, o meu escudo emocional, que é essa minha fortaleza emocional, e tomar as decisões que eu tenho que tomar na minha vida. Se eu trabalho em algo que me causa um estresse todo dia, e todo dia eu tenho que tomar remédio por conta daquele estresse, vale a pena eu continuar nesse trabalho? Né? Num relacionamento tóxico. É um relacionamento tóxico que está me levando a tomar tarja preta. Eu vou continuar? Se eu modificar algo em mim, vai resolver a situação? Está em mim o problema? Então, a gente olhar para a gente. O que eu posso melhorar? Mas se também eu já fiz tudo, eu já fiz as... Porque se você faz as transformações que você tem que fazer, você não permanece ali. Você levanta essa sua fortaleza emocional. E assim é para a nossa vida pessoal, nossos relacionamentos, porque seja familiar, social, né, de trabalho, você consegue trabalhar tudo isso. E hoje as empresas têm sofrido muito com esse estresse, né, a síndrome de burnout. Né? Então, assim, o estresse. E aí, o que esse estresse tem levado as pessoas? Atestado médico, afastamento das pessoas dentro da empresa, porque não olham dentro o quê? Aí a gente vem lá, a inteligência emocional. Por isso, Cláudio, que eu acho importante que as empresas têm que ter esse olhar, sim, e trazer isso para dentro das empresas, trabalhar a questão emocional dentro das empresas. Isso. Então é importante você falar isso também, até porque as pessoas têm a concepção do tal do ser forte, né? Eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar, eu tenho que superar. A gente não tem que superar nada, a gente tem que ressignificar, né? E começar a fazer perguntas para si, né? Por que isso está me mobilizando? Por que eu estou sentindo tudo isso, né? Lembra para você a minha ressignificação lá de por que eu troquei a palavra lá, problema e desafio? Porque a André era essa pessoa forte. Por que as pessoas me enxergavam como Por isso que você começou a rir, né? Porque eu estava falando de você sem saber, né? Olha só, exatamente isso. Era essa visão que eu tinha de mim mesma, né? Porque, por que as pessoas te percebem de tal forma? Se tá todo mundo me enxerga daquela forma e eu não me enxergo, tem alguma coisa, né? Então, as pessoas me enxergavam como guerreira, por quê? Porque eu me colocava nessa posição, que eu tinha que dar conta de tudo e dar com excelência, né? Eu buscava o quê? A perfeição, que é outra questão muito, muito forte. Então, quando a gente consegue olhar para isso, a gente consegue trabalhar esses pontos. Sem sombra de dúvidas, e fazer as pazes com tudo aquilo que nós estamos sentindo também, né? Porque tudo aquilo que nós sentimos, tudo que está a cargo das emoções, é o que forma quem nós somos, né? A gente tem que ter essa noção também e se perdoar e ter zelo consigo, né? Com a gente mesmo, né? E a gente entra dentro da questão do perdão, o auto-perdão, né? A gente tem que olhar para isso, a gente trabalhar a nossa criança interior, né? A gente fazer esse resgate é muito importante nesse processo, né? Você entender que talvez você, olha só, uma outra atividade simples, você entender o seguinte: em que momento da minha vida, de repente, eu passei a ser uma pessoa triste? Quando você olha e recorda, poxa, até aqui, eu identifiquei o ponto, até aqui eu me sentia bem, eu me sentia feliz, e por que daqui para frente eu me tornei essa pessoa amargurada, triste, cabisbaixa, né, ansiosa, depressiva? Então você começa a trazer elementos que estão a ver o quê? Com as suas emoções. As suas emoções, elas estão trabalhando com toda a sua química, né, do seu corpo, seus hormônios, estão influenciando em tudo isso. Você consegue reverter. Aí é onde eu falo, né, que olhar para as emoções é você olhar para a sua saúde física, mental e emocional. Isso é um tripé, a gente não consegue separar isso. E sem se vitimizar, né, Andréia? Porque às vezes as pessoas se vitimizam, né? O fulano está fazendo isso comigo, o ciclano está fazendo isso comigo. Em algum momento da minha vida eu aprendi que alguém falou alguma coisa que eu não lembro quem agora, que diz: na verdade, a questão não é o que o outro faz com você, é o que você faz com aquilo que o outro faz de você, né? E não entrar nessa esfera de vitimização e na verdade, começar a se fazer perguntas: por que isso está me incomodando? E aí você, consequentemente, claro, em algumas pessoas necessitam, sim, de buscar ajuda psicoterapêutica, né? Para poder descobrir, para poder ter esse conhecimento realmente do que é que está acontecendo. Nós estamos na televisão, o tempo realmente já está se encerrando. Eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem agora para a gente sobre a importância de nós falarmos sobre um assunto tão relevante que é a inteligência emocional, Andréia. A inteligência emocional, para mim, Cláudia, ela é assim, a cereja do bolo para quem quer empreender com sucesso na vida e nos negócios. Porque a nossa vida é um grande empreendimento.
talvez mais importante, talvez é muito mais importante, muito mais complexo do que você administrar uma empresa, o seu local de trabalho. Então, eu trago muito isso, esse conceito, empreender com sucesso na vida dos negócios. Essa é a importância da inteligência emocional. Se eu quero prosperar em todas as áreas da minha vida, é essencial que eu desenvolva minha inteligência emocional. Independe da área que a pessoa trabalhe, ela precisa sim ter habilidades emocionais desenvolvidas. Então, não temos para onde fugir. Nós temos que desenvolver nossas habilidades emocionais. Andréia Souza, ela que é Master Coach, quero agradecer muito o seu sim aqui, pela primeira vez no Viver com Fé e Saúde. Gente, ela é que é super parceira do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, onde eu trabalho. Ela é coordenadora de palestras do GAV, do Grupo Amor Vida, que faz um trabalho também maravilhoso. Um grande abraço para todos aí do GAV. Um abraço para o Gerson, que é presidente. Então, muito obrigada, viu, Andréia, pelo seu sim aqui pra gente. E o Viver com Fé e Saúde está de portas abertas aqui para qualquer tema que você acha também relevante para trazermos aqui, viu? Eu que agradeço, Cláudia. Fico imensamente feliz pelo convite. Com certeza, se você me chamar, eu vou estar dizendo sim, porque é um assunto, é um tema relevante. Como a gente viu aqui, nós pincelamos alguns, mas a gente pode fazer outros encontros aqui, falarmos sobre outros assuntos que de fato possa aí impactar e transformar a vida da audiência. Gratidão, viu? Deus te abençoe cada vez mais. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo, né, gente, mais uma vez a Andréia Souza, ela que é Master Coach, trouxe aqui pra gente de uma forma muito clara, né, muito expressiva sobre as questões em relação à inteligência emocional e da importância que é nós termos inserido em nossa vida, né, gente? Então, Andréia, muito obrigada pelo seu sim aqui para a TV Imaculada. E você que está chegando agora, pegou pela metade ou pegou bem no finalzinho, não tem problema, você pode nos acompanhar no decorrer da semana, as reprises que acontecem. Ou você já está inscrito lá no nosso canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação, você pode nos acompanhar lá pelo YouTube também. Se você ainda não é inscrito, clica em inscrever-se, assista o programa, você gostou, curte, compartilhe para que outras pessoas também possam ter todas essas informações. E, gente, quando você se inscrever, ou se você já é inscrito e ainda não fez isso, clica no sininho em todas. O que significa isso? Cada vez que nós baixarmos um programa lá, seja ele qual for o programa, você vai receber essa notificação. E aí você não vai ficar de fora de nada daqui da TV Imaculada, ok? Porque lá vocês acompanham informações sobre a nossa obra, reprise dos nossos programas, né, transmissões direto da nossa sede. Olha que maravilha, então vale muito a pena. E você também pode fazer o nosso Viver com Fé e Saúde dando sugestões de pauta. Você pode participar dos programas oracionais deixando o seu pedido de oração. De que forma? Ligando em nossos telefones no 3349-1015, no 3349-2358 e temos também o nosso WhatsApp 993470532. Ficamos por aqui, estamos encerrando mais um Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre a companhia, a presença de cada um de vocês aqui em nossa TV Imaculada. Muito obrigada, fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!